Louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder falar do amor de Jesus. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Que Deus assim continue abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém? João capítulo 10, quem encontrou, diga amém. Verso 14 ao 18. Diz a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra ela nos fala a respeito de Jesus em sua maneira de tratar o seu povo e até quem não fazia parte do seu povo, como o texto o qual nós lemos nos fala no verso 16 que tem ovelhas que não fazem parte do rebanho de Jesus. Mas ainda que essas ovelhas não façam parte de seu rebanho, Jesus faz questão daqueles que se chegam até Ele. Ele não lança fora da sua presença. Ele faz questão de abraçar essas ovelhas, cuidar dessas ovelhas, tratar dessas ovelhas, alimentar essas ovelhas, ensinar o caminho em que essas ovelhas devem andar. A Bíblia nos fala no Salmo de número 23 que Ele é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. A Bíblia nos fala que Ele nos guia mansamente às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ele é aquele que faz com que a gente passe pelo vale da sombra da morte e nenhum mal nos afete, nenhum mal nos atinja. Ele é o pastor que, quando a ovelha precisa ser corrigida, está saindo fora do lugar, Ele usa a sua vara, o seu cajado, para trazer essa ovelha de volta para o caminho. Ele é o pastor que não deixa com que nenhuma ovelha se perca do seu rebanho. E ainda que essa ovelha se perca, Ele é aquele que vai ao encontro dessa ovelha. Pega essa ovelha, deixa as 99 lá, traz essa ovelha no seu lombo e coloca de volta no seu rebanho. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele não foi na cruz para deixar eu e você abandonado à mercê do inimigo. O nosso Senhor Jesus, Ele não outorgou a nossa vida para Satanás. A gente tinha uma dívida com o diabo, a gente tinha uma dívida com o inimigo, a qual eu e você não conseguia pagar. Mas o próprio Jesus desceu na terra em forma humana, assumiu a sua forma humana. E como está escrito em Filipenses capítulo 2, Ele não teve por usurpação o trono de Deus, antes esvaziou de si mesmo, assumindo a sua forma de homem, sendo fiel até a morte e morte de cruz, pelo qual o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra declare abertamente que Ele é o Senhor. Jesus não foi na cruz
para que eu e você andasse perdido, vagando no mundo, longe da presença do Mestre. Jesus, ele foi na cruz para que eu e você tivesse acesso ao céu. E se eu fosse você, eu já começava a glorificar a Deus, porque eu e você sendo falho, eu e você sendo humano, eu e você errando da forma que a gente erra, Deus olhou para nós, entregou o seu Filho por amor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que eu e você tenha vida e vida em abundância, para que eu e você não tivesse fraco no meio do caminho, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em retroceder, para que eu e você pudesse vencer a crise de ansiedade e a depressão, debaixo da autoridade da palavra que Jesus já determinou sobre a minha e sobre a sua vida. Eu trouxe aqui uma palavra nessa noite, que não vem de mim, irmãos, mas ela vem de Jesus. Eu trago nessa noite, irmãos, uma palavra que não vem do irmão Jonathan, mas vem de Jesus para minha e para a sua vida, para lhe dizer que Jesus já lhe deu autoridade, ousadia, unção e poder para vencer o mal, para vencer as barreiras, para derrubar as muralhas espirituais e declarar para o mundo espiritual que com você tem um que foi lá na cruz, venceu, tomou a chave da morte e do inferno para que você tenha vida. Estava o homem e a mulher no jardim, tinha tudo, mas como o ser humano sempre quer algo a mais, como o ser humano não se contenta com aquilo que Deus lhe deu, como o ser humano não quer se contentar com a esposa que Deus lhe deu, como o homem não quer se contentar com a esposa que Deus colocou em sua vida, como muitos não se contentam com a família feliz que tem, quando muitos não se contentam com o emprego que Deus lhe deu. Nesse momento entra o ego, entra a vaidade, e o ser humano começa a se desviar dos preceitos e dos mandamentos de Deus. E agora a Bíblia nos fala que Eva vai pegar o fruto que não era para ela pegar, vai consumir aquilo que Deus já tinha dito para Adão que não era para consumir, vai entregar para Adão, mesmo ele sabendo que não era para ele consumir, mas ele vai consumir, porque aonde a mulher quer falar, e eu não falo isso de relacionamento, mas eu digo que aonde o diabo ele quer falar, e não tem um homem e nenhuma mulher que tome uma posição diante da presença de Deus, o diabo sempre vai ser maioria. Mas aonde tem um crente cheio da presença de Deus, cheio da unção, o diabo pode falar, o diabo pode argumentar, o diabo pode inventar, mas aonde tem a palavra do Senhor Jesus, as palavras do diabo não podem prevalecer. Aonde tem palavra, aonde tem Bíblia, aonde tem oração, não tem como o diabo prevalecer, não tem como a fornicação prevalecer diante da presença de Jesus, não tem como o adultério ficar de pé diante da palavra do Senhor, Márcio, porque aonde tem palavra é Deus abrindo a boca para falar. Aonde tem a palavra de Deus, tem também a boca de Deus falando comigo e com você. E se eu fosse você, eu já abria o ouvido para ouvir a voz do Mestre. Jesus está trazendo para aquele povo, como eu falei ontem no condomínio, que os judeus tinham o ego elevado, que pensavam que só eles faziam parte do povo escolhido por Deus. Era costume deles acharem isso. E Jesus já chega dizendo que ele e o Pai eram um só. Onde eles não acreditavam que aquele Jesus era o Cristo. Eles acreditavam que ali era um profeta. Eles acreditavam que ali era alguém que estava ali fazendo a sua obra como um profeta, que Deus tinha lhe dado graça para fazer isso, que Deus tinha lhe dado autoridade e poder para fazer isso. Mas o nosso Senhor Jesus nunca se calou e nunca disse que ele não era o Cristo. Pelo contrário, diferente do que muitos fazem quando é questionado se é crente ou não,
O nosso Senhor Jesus nunca precisou se acovardar, nunca precisou se esconder, mesmo sendo apedrejado, ou melhor dizendo, mesmo tendo a vontade do povo para apedrejar ele, mesmo que as pessoas se levantassem contra ele para persegui-lo, para querer expulsar das sinagogas, mesmo querendo apedrejar Jesus, mesmo querendo matar Jesus, Jesus nunca se acovardou, Alain, para dizer: eu sou crente, eu prego a palavra, eu tenho algo em minha vida. Eu estou trazendo isso, irmãos, para falar para mim e para você, que a gente não precisa se acovardar diante das situações, porque alguém pensa que é maior, porque alguém pensa que tem influência, porque alguém pensa que tem dinheiro. Aí eu e você que carrega a presença de Deus dentro da nossa vida, quer ficar acanhado, quer ficar acovardado, quer ficar no cantinho com vergonha. Pelo contrário, eu e você tem que abrir a boca e declarar abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, irmão, o influenciador não pode calar a voz da igreja. Aqueles que são influencers na internet não podem calar a voz da igreja. Os deputados, senadores, presidente não podem calar a voz da igreja, porque a nossa voz, irmãos, é um eco daqueles que um dia pregaram a palavra, mesmo sangrando, mesmo sendo crucificados de cabeça para baixo, mesmo sendo decapitados. Eles falaram lá atrás sobre o evangelho. Hoje eu e você tem a oportunidade de declarar abertamente que somente Jesus Cristo é o Senhor. Alguém querendo ou não, a pregação sempre vai ser essa: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando pensaram que João Batista ia para o deserto para ficar brincando, quando pensaram que João Batista ia estar no deserto brincando, a Bíblia diz que o menino crescia lá no deserto. A Bíblia nos fala que ele ia crescendo conforme o tempo passava. E a primeira pregação de João Batista não foi para massagear o ego de ninguém, não foi para dizer que ninguém iria ganhar casa, iria ganhar carro, iria ser empresário. A pregação de João Batista, quando ele abriu a boca para anunciar a palavra da salvação lá no deserto, era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Hoje eu e você não pode se acovardar por influência de alguém, porque alguém tem dinheiro, porque alguém é prefeito, porque o presidente está no ambiente. Por mais que esteja nesse ambiente, tendo o título que tiver, a gente vai respeitar, mas a palavra vai ser pregada querendo ou não. Jesus, irmão, estava lá naquele tempo, olhando para os líderes religiosos que tinham a sua influência naquele tempo, e ele tinha a oportunidade de se calar, de se fechar, de ficar no seu canto quieto, mas ele abriu a boca e disse: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, eu sou o verdadeiro pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aquelas que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem, mas as falsas ovelhas ouvem a minha voz e não reconhecem. Ah, irmãos, no tempo de hoje tem tanto crente acovardado para pregar a palavra de Deus. É por isso que não há mais salvação no meio do povo. É por isso que a igreja, irmãos, muitas das vezes fica vazia, porque eu e você tem negado, irmãos, o evangelismo, uma missão que o Senhor Jesus tem nos entregue. E se eu e você se acovardar, parar de anunciar o evangelho, parar de pregar a palavra, vidas não vão ser alcançadas. Como está escrito, irmãos, em Romanos capítulo 10, como invocarão o nome do Senhor se não creram? E como vão crer se ninguém pregou? E como é que vão pregar se Deus não enviou? Eu e você já foi enviado, já recebeu instrução, já recebeu autoridade, já recebeu ousadia. Alguém querendo ou não, a palavra vai ser pregada, a palavra vai ser ministrada. Ah, mas eu não gostei daquele texto, o problema é seu, a Bíblia não vai mudar para lhe agradar. Ah, mas eu não gostei da pregação, o problema é seu. Vá se converter, desça em oração, faça um jejum, mas a palavra do Senhor ainda permanece a mesma.
Aquele povo queria que Jesus negasse quem ele era, porque naquele tempo eles tinham influência, porque naquele tempo eles mandavam, naquele tempo só eles determinavam, e se quisessem fazer do templo mercado, faziam, porque eles deixavam. Mas Jesus já chegou dizendo que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Então o povo começou a olhar para Jesus não como um profeta, mas como um inimigo, como alguém que estava ali para destruir as obras que os judeus estavam, irmão Márcio, levantando. E o nosso Senhor Jesus, Ele não veio somente para fazer, mas também para desfazer. Jesus, Ele não veio somente para fazer na sua vida, para fazer com que você prospere, para fazer com que você seja abençoado, para fazer com que você case, para fazer com que você tenha uma casa, tenha um carro, tenha uma família. Não, Jesus, Ele veio também para desfazer aquelas obras que você fez no passado, aquelas obras que você colocou diante da sua vida e começou a praticar tudo errado, agradando ao diabo, vivendo de qualquer jeito, vivendo na prostituição, vivendo no adultério, vivendo na fornicação, vivendo na embriaguez. Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo na minha e na sua vida. Jesus, Ele não entrou na minha e na sua vida somente para nos fazer prosperar, porque prosperidade é um dom de Deus. Se a gente trabalhar, a gente alcança, se a gente estudar, a gente alcança, mas a graça, irmãos, é um favor imerecido. A graça do Senhor Jesus, a gente trabalha e não alcança, a gente estuda e não alcança, a gente se esforça e não alcança, e quando Deus, Ele quer salvar, Ele pega aquelas ovelhas que estão perdidas, como o próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para você. O louvor que a irmã Iris entoou nos fala sobre Isaías 43, onde a palavra do Senhor nos declara que Ele nos conhece. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou, foi Ele quem entregou as nações por nós. E ainda que a gente ande pelas águas, elas não vão nos submergir. Ainda que a gente passe pelo fogo, o fogo não vai queimar. Demonstrando, irmãos, o cuidado que o nosso Deus tem para conosco. E quando Deus, irmãos, está declarando isso através da vida do profeta Isaías, Ele está dizendo: eu lhe conheço. Eu sei que você tem medo de passar pelo fogo, mas pode passar pelo fogo, porque por mais que você passe pelo fogo, eu não vou deixar o fogo te queimar. Pode passar por meio das águas, por mais que você tenha medo da água, mas a água não vai fazer com que você afunde nem se afogue. Será que alguém está entendendo o que Deus está falando? Que Ele me conhece e te conhece. Tem crente fugindo da realidade. Deus quer que você enfrente a realidade, mas no meio da realidade Deus vai fazer com que você passe por ela. Por meio, irmãos, dessa batalha Deus vai te dar vitória. Por meio dessa dificuldade Deus vai te honrar. Por meio, irmãos, dessa tempestade Jesus vai se levantar no meio dessa tempestade, vai acalmar a fúria do mar, vai acalmar o vento, a tempestade vai cessar e o nome dele vai ser glorificado. Pare de fugir da sua realidade, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de ousadia, para que a gente, irmãos, passe pela adversidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ó Deus. Tem pessoas, irmãos, que quando a dificuldade chega, é normal do ser humano, já começa logo a se apavorar, esquece de Deus. A primeira coisa que o crente faz é esquecer de Deus no meio da dificuldade. Esquece, irmãos, que a gente tem um Deus que mandou um homem abrir o mar com um cajado na mão, Alain.
Esquece, irmãos, que o nosso Deus mandou esse homem tocar em uma rocha e a rocha saiu água. Mandou jogar uma palmeira, Alain, dentro de uma água amarga e a água ficou doce. Mandou maná do céu. Tirou da escravidão. Tirou do jugo da escravidão. Deu liberdade para o seu povo. E colocou no meio do deserto. Ah, irmão Jonathan, mas o povo sofreu no deserto. Quem disse? Quem sofreu no deserto foram os rebeldes. Mas todo dia tinha alimento para o povo. Todo dia tinha água para o povo. E a ordem que Deus tinha dado para Moisés, Alain, não era para o povo ir para o deserto reclamar, ou pensar em voltar para o Egito. É por isso que Deus não fez eles passarem pela terra dos filisteus, porque se passassem de novo pela mesma dificuldade, cairia, voltaria para o Egito. É por isso que Deus tem te sustentado, tem feito você passar por meio desse deserto. Mas é no meio desse deserto que Deus vai te preparando, vai te dando estrutura, vai te fortalecendo, para que você não pereça, para que você não caia, para que você esteja firme diante da presença dEle. O deserto não é para te matar, o deserto é para te fortalecer, para que você tenha estrutura para continuar de pé diante da presença dEle. E para que era o deserto, irmão Jonathan? Para que o povo festejasse para Deus no meio do deserto. Para que o povo cultuasse a Deus no meio do deserto. E talvez você esteja como uma ovelha rebelde, que está do lado de fora, que não quer entrar. E eu não falo da igreja, das quatro paredes, daquela porta. Eu falo da presença de Deus. Porque você vir aqui, você pode vir glorificar, exaltar, orar, louvar, ouvir a palavra. Mas estar na presença de Deus é diferente. Você estar ligado com o céu é diferente. Você estar em comunhão com Deus é diferente. Você estar na presença do Pai é diferente. O filho pródigo saiu porque quis. Mas quando ele percebeu que ele tinha um pai, ele voltou. E quantos de nós e outros que estão perdidos, que estão dentro, mas estão perdidos, que até está dentro do ambiente, que até adora, que até glorifica, não perde um culto, mas está perdido. Jesus me trouxe aqui nessa noite para falar para você que Ele te conhece. A palavra dele nos fala, irmãos, no versículo 12, no versículo 14, que Ele é o bom pastor. Ele conhece as ovelhas e é conhecido por elas. Intimidade. Se você conhece o seu pastor, não estou falando do pastor Klaus, eu estou falando de Jesus. Se você conhece Jesus, se você sabe qual é a vontade de Jesus, e eu vou mais no fundo, se você conhece a palavra de Jesus, e você não pratica essa palavra, se você conhece o que o seu pai quer fazer na sua vida, e você negligencia o que Deus tem para fazer na sua vida, então você não está pertencendo ao rebanho dele. Você pode até estar aqui dentro, mas parte do rebanho dele você não faz. Você pode até se alegrar com os irmãos, pode até estar em comunhão com os irmãos, mas se sabe quem é Deus, se sabe quem é Jesus, se conhece a palavra dele e não pratica o que ele mandou você praticar, e não obedece à voz do seu pastor, é porque você não faz parte do rebanho dele. Então tem um convite para você: volta para o rebanho de Jesus, volta para o aprisco que Jesus tem para minha e para a sua vida, volta para o meio, o centro da vontade de Deus, volta para o centro do que Deus quer fazer na sua vida. Quantos têm um chamado para pregar, mas têm enterrado a ferramenta? Quantos têm um chamado para louvar,
derrubar, mas tem enterrado a sua ferramenta. Deus não te chamou para se acovardar. Deus não te chamou para você fugir do seu chamado. É difícil, é doloroso, o povo vai falar mesmo, mas é melhor o povo falando e você pregando a palavra. É melhor o povo lhe perseguindo e você fazendo a obra. É melhor que o povo te persiga, que o povo calunie você e você esteja pregando a palavra, do que o povo está falando da sua vida sem que você tenha nada de Deus em sua vida, sem que você não tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus, sem que você não esteja firmado no alicerce e nessa pedra que é Jesus, sem que você esteja firmado na vontade de Deus. Deixa o povo falar, deixa o povo criticar, deixa alguém pensar que Deus não está vendo o que estão fazendo com você, mas o seu pastor te conhece. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele conhece você, conhece as suas necessidades, conhece o que você tem passado, conhece as suas aflições. E por mais que você mesmo duvide do que Deus tem para fazer na sua vida, por mais que você não dê crédito àquilo que Deus já falou ao seu respeito, por mais que você duvide do chamado, do ministério que Deus já te entregou, há um Deus no céu sentado em seu sublime trono, que olha de lá de cima para aqui para baixo, enxerga um coração contrito e quebrantado diante da presença dele neste lugar, e vai começar a fazer algo novo sobre a minha e sobre a sua vida. E alguém pode não reconhecer o que Deus fez, alguém pode até duvidar que foi Deus que levantou, alguém pode até desacreditar que Deus está operando no nosso meio, alguém pode olhar e dizer, mas eu não acredito que ela estava daquele jeito e agora está pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu não estou acreditando que fulana vivia daquele jeito e agora é pregadora da palavra, e agora evangeliza e agora ganha almas para o reino. É porque o bom pastor foi lá onde você estava perdido, colocou você sobre o ombro, olhou para você com olhar de misericórdia, te trouxe de volta para as 99 ovelhas que ele tinha deixado, te reuniu, te deu comunhão com ele, te capacitou e agora quer que você faça a obra e a vontade dele. Por mais que eu e você duvide do chamado que Deus tem em nossa vida, há um Deus no céu que pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa ou imagina. Irmãos, a Bíblia nos fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ou desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Se eu fosse você, eu adorava e glorificava a Deus, porque Deus está aqui nessa noite falando para você que por mais que você tenha se perdido no meio do caminho, Ele vai ao seu encontro para te resgatar, Ele vai ao teu encontro para te buscar, Ele vai te buscar mesmo que você esteja perdido, Ele vai lá, irmãos, Ele vai. O povo, irmão, estava dizendo que Jesus estava blasfemando. Aí Jesus abre a boca e diz, eu e o Pai somos um só. Porque todas as vezes, irmãos, que o Espírito Santo nos impulsionar a fazer algo na vontade de Deus, Deus nunca vai deixar com que a gente esteja desamparado sem a sua graça. Mateus capítulo 10, para a gente encerrar, a Bíblia nos fala que Jesus chamou os seus discípulos, escolheu do meio da multidão, capacitou, ensinou e depois enviou. O que eu não me contento é ver pessoas que já foram capacitadas um dia querer estacionar. Porque se você estiver cansado, é normal descansar. Se você estiver fraco, é necessário pedir força a Jesus. Se você estiver desanimado, o Espírito Santo ele te anima e te impulsiona. Mas se você quiser retroceder, você não está fazendo parte do rebanho de Jesus. E eu sei que é difícil você ouvir uma palavra que não seja de bênção. E eu sei que é difícil você ouvir uma palavra que não te anime por dentro.
porque talvez não é a palavra, e nunca vai ser, e nunca será, mas é o seu coração. A Bíblia nos fala em Mateus 13 que o nosso coração é como um terreno, a palavra do Senhor como uma semente. Dependendo do coração, essa semente não vai germinar. Se eu fosse você que está afastado, eu voltaria para Jesus. Se eu fosse você que está dentro da igreja, mas ainda assim está desviado, eu me reconciliava com Jesus. Se eu fosse você que não faz parte do povo de Deus, eu me rendia aos pés de Jesus. Irmão, você está me emocionando a estar diante da presença de Jesus, a aceitar Jesus, a mudar tudo o que eu sou de uma hora para outra? Não. Eu estou te alertando. Eu fui chamado para pregar a palavra e para anunciar que Jesus breve vem. E naquele grande dia ele vai olhar para as suas ovelhas que ele conhece e vai dizer: vinde benditas de meu Pai. Mas vai olhar para a sua esquerda, vai olhar para os bodes, aquele que ele nunca conheceu, e vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É melhor você ser conhecido por Jesus, ainda que você seja anônimo, que ninguém te conheça, que o seu Instagram não tenha milhões de seguidores, que na internet você não seja conhecido, que ninguém te conheça nem na sua rua, mas se Jesus te conhecer naquele grande dia, você entrará pelas portas. Eu prefiro ser conhecido por Jesus. Eu prefiro ser reconhecido pelo Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nessa noite nós faremos um convite para você que ainda não aceitou Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue, porque o tempo é curto e Jesus breve vem. E eu creio que você terá outra oportunidade, mas nem sempre a gente tem. Você que se afastou no meio do processo, volte para Jesus. Você que está dentro da casa do Senhor, mas está perdido, volte para Jesus. Porque Ele te espera de braços abertos. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Quem pode dar glória ao